Na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre reações exotérmicas e endotérmicas. Antes de iniciar, nós vamos ver os conceitos de termoquímica, calor e temperatura. A termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou mudanças no estado de agregação das substâncias. O calor é uma energia em trânsito que flui do corpo de maior temperatura para um outro corpo de menor temperatura, nunca o contrário. A principal diferença entre calor e temperatura é que a temperatura não depende da massa do corpo, mas o calor depende. Por exemplo, se a gente medir a temperatura de qualquer massa de água fervente sob pressão de 1 atm, o termômetro acusará 100 graus Celsius. Mas o calor fornecido por 2 litros de água fervente é maior do que o fornecido por 1 litro de água fervente. Então não esquece, a temperatura não depende da massa do corpo, mas o calor depende. O calor é medido em caloria, representada pela abreviação cal, que é uma medida de energia e está relacionada a qualquer fenômeno que envolva as trocas de calor. Uma caloria é a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Na química, o calor envolvido nas reações químicas é chamado de entalpia e é representado pela letra H, podendo ser expresso em caloria ou em joule. Lembrando que 1 caloria equivale a 4,186 joule. A entalpia depende de 2 coisas: dos estados físicos da matéria e da quantidade de matéria. Então, uma substância que esteja no estado sólido, ela tem menor entalpia do que uma que esteja no estado líquido, e a que esteja no estado líquido tem menor entalpia do que está no estado de vapor. 1 mol de qualquer substância tem menor entalpia do que 2 mols. Então, a quantidade de matéria vai influenciar sim na entalpia, ou seja, quantidade de calor. Podemos calcular o calor de um sistema através da variação da entalpia, chamada de ΔH. A variação da entalpia está na diferença entre a entalpia dos produtos e dos reagentes numa reação. Sendo assim, o calor de uma reação corresponde ao calor liberado, ou seja, absorvido em uma reação, e é simbolizado por ΔH. Veja como se calcula. ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser igual à variação dos produtos da reação menos a variação dos reagentes. Não esquece que reagente, na representação de uma equação química, é quem vem antes da seta e produto é quem vem depois da seta. Entalpia da reação. Uma reação química pode ser classificada de acordo com a liberação ou absorção de energia na forma de calor. As reações que liberam calor são classificadas como exotérmicas e as reações que absorvem calor são classificadas como endotérmicas. Vamos falar um pouquinho das reações exotérmicas, que são aquelas que liberam energia na forma de calor. O esquema geral de uma reação exotérmica pode ser escrito da seguinte maneira, em que A, B, C e D representam substâncias genéricas, A e B são reagentes e C e D são produtos. Nas reações exotérmicas vai sempre existir a liberação de calor. Com base na lei da conservação da energia, podemos afirmar que a energia total dos reagentes é igual à energia total dos produtos. Portanto, numa reação exotérmica,
A entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, pois uma parte da energia que estava contida nos reagentes foi liberada na forma de calor quando eles se transformaram em produtos. A reação isotérmica, reagentes têm maior entalpia do que os produtos. Sendo assim, ΔH, que é a variação da entalpia, vai ser igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Concluímos que nas reações exotérmicas, a variação da entalpia é maior que zero. Concluímos que nas reações exotérmicas, a variação da entalpia é menor que zero, ou seja, é um número negativo. Recapitulando, reações exotérmicas são aquelas que liberam calor e possuem entalpia de reagentes maior do que a entalpia dos produtos. Consequentemente, a variação da entalpia é menor do que zero, ou seja, é um valor negativo. Por isso, é mais comum representarmos a equação química de uma reação exotérmica fornecendo apenas o valor do seu ΔH, que é a variação da entalpia. Aqui eu tenho a representação de uma equação. A mais B sofre uma reação para formar C mais D. Quando a variação da entalpia for um número menor do que zero, significa que essa reação é uma reação exotérmica. Veja abaixo a representação de uma reação exotérmica genérica em um gráfico da entalpia em função do desenvolvimento da reação. Aqui eu tenho A mais B, que são os reagentes, e C mais D, que são os produtos. Veja que houve a liberação de energia na forma de calor para que A mais B se transformasse em C e D. Portanto, a variação da entalpia é menor do que zero. Sempre que a variação da entalpia for menor do que zero, trata-se de uma reação exotérmica. Um exemplo aqui é a combustão do gás hidrogênio. Eu tenho aqui a equação e aqui eu tenho a variação do ΔH, que é um número negativo, indicando que essa é uma reação exotérmica. Então, não esquece, sempre que a variação da entalpia for menor do que zero, ou seja, um número negativo, nós estaremos falando de uma reação exotérmica. Reações endotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas que absorvem energia na forma de calor. O esquema geral de uma reação endotérmica pode ser escrito da maneira a seguir, em que A, B, C e D representam substâncias genéricas. Então, aqui eu tenho os reagentes, a liberação de calor. A absorção de calor acontece pelos reagentes para que eles possam se transformar nos produtos C e D. Uma vez que a energia total se conserva dos reagentes para os produtos em qualquer reação química, podemos afirmar que numa reação endotérmica, a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes, pois a quantidade de energia foi absorvida na forma de calor pelos reagentes durante a reação, ficando contida nos produtos. Reação endotérmica. No caso da reação endotérmica, a entalpia dos reagentes é menor que a entalpia dos produtos, sendo a variação da entalpia, a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, concluímos que nessas condições a variação da entalpia é maior do que zero, ou seja, um número positivo. Recapitulando aqui, as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor e possuem a entalpia dos reagentes menor que a entalpia dos produtos. E, consequentemente, a variação da entalpia
é um número positivo, maior do que zero. Por isso, é mais comum representarmos a equação química de uma reação endotérmica fornecendo apenas o valor do seu ΔH, que é a variação da entalpia. Sempre que o ΔH for positivo, eu devo lembrar que se trata de uma reação endotérmica. Se representarmos uma reação endotérmica genérica em um gráfico, a entalpia em função do desenvolvimento da reação teremos que eu tenho a entalpia dos produtos, C e D, e a entalpia dos reagentes. Veja que para A e B, que são os reagentes, se transformar em C e B, houve absorção de energia. Então, a variação da entalpia vai ser maior do que zero, ou seja, um número positivo. Então, como é que eu vou identificar quando um gráfico ou uma equação se trata de uma reação endotérmica ou exotérmica? Primeiro, eu devo observar a variação da entalpia. Se ela for um número positivo, a reação é endotérmica. Se ela for um número negativo, a reação é exotérmica. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima!